Meus pais me trocaram pelo filho favorito deles. E ainda esperavam que eu pagasse as contas da casa. Então eu parei de ajudar e fiz uma coisa que acabou com o mundo deles. Tenho 32 anos e sempre senti que eu era só o reserva da família. Sabe quando os pais fingem que amam todos os filhos do mesmo jeito? Os meus nem tentavam fingir. Meu irmão, o Alex, era o orgulho e a alegria deles. E eu só estava ali. Quando eu era criança, num bairro de classe média em Minneapolis, minha mãe ficava toda feliz só de ver o Alex entrar na sala. Ela parava pessoas na igreja ou no mercado só para contar as conquistas dele. Enquanto isso, eu ficava quieto, parecendo uma sombra. Quando o Alex foi para a faculdade na Northwestern, minha mãe ficou triste por meses. Ligava para ele todos os dias como se estivesse viciada. Foi até difícil de assistir. Não é que eles me odiavam. Eu só não era o Alex. Ele era barulhento, jogava futebol e chamava atenção com o jeito legal dele. Mas na verdade, ele era só um cara que falava demais. Eu era mais quieto, mas também fazia esportes. Lutei no ensino médio e até ganhei 2 prêmios no campeonato estadual. Mas de algum jeito, meus troféus foram parar no porão. E os certificados bobos do Alex estavam na sala de estar. Não tô brincando. Tinha até um diploma de melhor jogador do 4º ano pendurado no corredor. E ficou lá até eu sair de casa. Percebi cedo que não importava o que eu fizesse. Eu nunca ia ser bom o bastante para eles. Mesmo quando me formei com honra em administração. E consegui um bom emprego numa empresa de equipamentos médicos. Minha mãe só disse: "Ah, que bom, querido. Você soube que o Alex pode ganhar uma promoção?" Detalhe, o Alex já tinha tentado essa tal promoção 5 vezes e nunca conseguiu. Provavelmente porque passava mais tempo bebendo e fazendo amizade em bar, do que trabalhando de verdade. Mas meus pais nunca enxergaram isso. O pior é que por muito tempo eu aceitei tudo. Achava que era assim mesmo em toda a família. Um filho brilha e o outro fica de lado. Adivinha quem ficou de lado? Quando eu tinha 23 anos e já estava trabalhando há 1 ano, meus pais vieram com boas notícias. Iam se aposentar. Minha mãe vivia pegando bicos em loja de roupa. E meu pai já nem trabalhava mais com seguros. O plano deles? Eu voltava a morar com eles, ajudava nas despesas até o Alex ter filhos. Aí eles iam se mudar pro Colorado para ficar perto dos netos. Passaram 5 anos e nada de netos. Na verdade, o Alex e a esposa dele, a Megan, estavam cheios de dívidas em Denver. Vi ele pela última vez há 2 natais. Passou o feriado todo reclamando do AP do chefe e da vida. E tudo isso vestindo roupas caras que ele nem podia pagar. Jeans de $300, relógios novos. E ainda falava que o sistema estava contra ele. Ele mal olhou na minha cara. Me tratou como se eu fosse o cachorro da casa. Aquele que só tá ali fazendo barulho de fundo. Enquanto isso eu era quem segurava tudo. Trabalhei duro, virei gerente regional de vendas. Ajudei com o aluguel, cuidei da casa, do quintal. Eu fazia de tudo naquela casa. Até reformei o banheiro e construí um deck no quintal com minhas próprias mãos. Usei aquelas madeiras que não racham nem apodrecem. Fiz até os corrimãos, tudo sozinho, tudinho mesmo. Minha vida não era perfeita, mas era tranquila. Tinha bons amigos, jogava hóquei numa liga recreativa. E namorava de vez em quando. Mas nada disso importava. Minha mãe só falava do Alex, como se ele fosse um presente de Deus. Teve um dia em que fechei um contrato grande no trabalho. E ganhei uma baita comissão. Milhares de reais. Sabe o que minha mãe disse? Será que você pode emprestar um dinheiro pro Alex? Ele tá passando por um momento difícil. Difícil por quê? Porque ele alugou um BMW que não podia pagar. E agora estava desesperado com as prestações. E não foi a primeira nem a 5ª vez que me pediram para ajudar ele. Todo Natal ou reunião de família virava o show do Alex. Quando ele ligava nos feriados, todo mundo corria pro telefone como se fosse o presidente. Se ele resolvia visitar, meus pais passavam semanas arrumando tudo, comprando as comidas favoritas dele, limpando o quarto como se fosse receber a rainha. No meu aniversário, minha mãe fazia um bolo de caixinha. No do Alex, ela cozinhava por 3 dias e chamava a família inteira. Aí, alguns meses atrás, tudo desandou. O Alex perdeu o emprego. Ele e a Megan já estavam no limite, vivendo de salário em salário, cheios de dívidas nos cartões, tentando manter uma imagem de vida rica que não existia. Minha mãe agiu como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Sério, ela quase pulou da cadeira no jantar. Isso é perfeito, ela disse. Alex e Megan podem se mudar para cá enquanto ele se recupera. E talvez quando estiverem estáveis eles finalmente tenham filhos. Meu estômago embrulhou.
Dava pra ver que ela estava esperando por isso fazia tempo. Ela nem perguntou o que eu achava. Só esperava que eu aceitasse, como sempre. Lembro que fiquei olhando pro meu prato, empurrando o purê de batata com o garfo pensando. Lá vamos nós de novo. O Alex faz besteira e todo mundo tem que se virar por causa dele. E piorou. Alguns dias depois, meus pais me chamaram para uma reunião de família. Eles queriam que eu saísse de casa. Simplesmente não tem espaço para todo mundo, disse minha mãe com aquele jeitinho doce falso. E além disso, você precisa focar em encontrar uma esposa e construir sua própria família. Mas aí veio a parte mais absurda. Mesmo me expulsando, eles queriam que eu continuasse pagando o aluguel da casa. Fiquei sentado ali, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Foram 5 anos da minha vida ajudando, pagando as contas, cuidando de tudo. Fui o responsável, enquanto o Alex curtia a vida longe. E agora estavam me mandando embora para dar espaço pro filhinho de ouro e a esposa dele. Acho que meu pai viu que eu estava prestes a explodir, porque ele tentou aliviar, dizendo para eu pensar com calma. Mas eu não precisava de tempo. Pela primeira vez eu vi meus pais como eles realmente eram. Nunca se importaram em ser justos. Nunca ligaram pro que eu fazia por eles. Sempre foi tudo sobre o Alex. Aí eu perguntei, bem sério. Deixa eu ver se entendi. Vocês querem que eu saia da casa que eu tô mantendo e pagando, para que o Alex possa se mudar pra cá. E ainda querem que eu continue pagando o aluguel depois que eu sair? E minha mãe ainda teve a cara de pau de dizer, bem, agora vivemos só com a aposentadoria. E o Alex precisa de tempo para encontrar um novo emprego. Seria só até ele se recuperar. Aí eu perguntei, e quanto tempo isso vai levar? Ela só deu de ombros, minha mãe só deu de ombros e falou como se não fosse nada. Ah, você conhece o Alex. Ele é tão talentoso. Logo, logo vai achar outro emprego. Do jeito que ela falava, parecia que ele ia ficar rico da noite pro dia. Já ouvi essa história tantas vezes. Sempre era quase, em breve, tá chegando a hora. Mas nunca acontecia. Na manhã seguinte, aquele vazio dentro de mim virou raiva. Fiquei lembrando de todos os jantares de família em que falavam só do Alex, enquanto ninguém perguntava sobre a minha vida, sobre minhas promoções no trabalho. Lembrei de quando minha mãe mostrava a antiga camisa de futebol do Alex pras visitas, mas meus troféus de luta livre ficavam largados, pegando poeira na garagem. Tudo isso mostrava que pra eles, eu era só um quebra-galho até o filho de ouro voltar. E agora, além de me tirarem da casa, ainda queriam que eu continuasse pagando as contas. Nem pensar. Eu não seria mais o banco deles. Falei que ia pensar no assunto, mas no fundo já estava decidido. Chega! Cansei de ser o plano B. Na semana seguinte, comecei a arrumar minhas coisas sem fazer barulho. Peguei primeiro os documentos, coisas de valor, depois roupas e tudo o que eu realmente precisava. Não contei nada pra eles. Sabia que se eles falassem qualquer coisa eu ia acabar explodindo. Eu tinha juntado muita coisa com o tempo. Pesos de academia, livros, roupas, ferramentas. Tive que organizar tudo com calma. Não ia deixar minhas ferramentas para trás. Principalmente não pro Alex colocar a mão. Cuidei especialmente da velha caixa de ferramentas do meu avô. Era a única herança de verdade que recebi da família. Guardei cada chave, cada peça com cuidado. Enquanto fazia as malas, procurei um lugar novo para morar. Como eu já pagava quase metade da hipoteca da casa dos meus pais, percebi que podia muito bem pagar um AP só meu. Achei um lugar legal, a 15 minutos do trabalho. 2 quartos, um bom espaço, e até uma varanda para fazer churrasco. Mais importante, era meu. Assinei o contrato numa quinta-feira. Combinei de me mudar no fim de semana, enquanto meus pais ainda achavam que eu estava pensando na proposta deles. Mal sabiam que eu estava me libertando da vida deles. A última noite foi intensa. Esperei até depois da meia-noite. Parecia que eu estava fugindo de uma prisão. E para ser sincero, eu não queria encarar perguntas ou drama. Já tinha tirado quase tudo nos últimos dias, falando que estava só, organizando minhas coisas. Na última viagem levei minha cama, o resto das roupas e meu videogame. Deixei a chave da casa em cima do balcão da cozinha, junto com um bilhete curto. Encontrei meu próprio lugar. Não me chamem para falar sobre aluguel. Direto, claro, sem enrolação. Tudo que nosso relacionamento nunca foi. Coloquei minhas últimas coisas na caminhonete. Liguei o motor e fui embora, sem olhar para trás. No dia seguinte, bloqueei meus pais e o Alex de tudo. Telefone, e-mail, redes sociais, até no LinkedIn. Não queria nem chance dele tentar me achar por contato de trabalho. Pela primeira vez em muitos anos, me senti livre.
Aquela primeira semana no meu novo AP parecia o começo de uma nova vida. Eu podia deixar minha bolsa de academia no sofá sem ouvir reclamação da minha mãe. Podia sair, voltar, fazer o que quisesse, sem precisar dar satisfação para ninguém. Até comecei a cozinhar direitinho de novo. Voltei com tudo para minha rotina de treinos. Montei o meu banco de musculação no segundo quarto. Organizei todos os meus suplementos e potes de proteína na cozinha. E pela primeira vez, ninguém me perguntou por que tinha tanto peito de frango na geladeira. Mas claro, a paz não durou muito. Umas 3 semanas depois de me mudar, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Quase ignorei, mas alguma coisa me disse para atender. Era meu tio Rick. O Rick e meu pai sempre foram meio competitivos desde criança. Mas o Rick sempre foi honesto comigo, e eu respeitava isso. Foi ele quem me ensinou a trocar o óleo do carro e arrumar uma torneira vazando. Enquanto meu pai estava sempre ocupado indo nos jogos do colégio do Alex. Jake, que diabos, cara? Ele falou direto. Você sumiu da vida dos seus pais. Eles estão prestes a perder a casa. Eu congelei. O quê? Perguntei sem entender nada. Do que você tá falando? Foi aí que o Rick soltou a bomba. A verdade era que o Alex estava desempregado há 6 meses. Não só algumas semanas, como minha mãe tinha me contado. E pior, meus pais estavam mandando dinheiro para ele esse tempo todo. E não era trocado não. Eram milhares de reais por mês para manter o Alex e a Megan. Num apartamento caro com vida de gente rica. Mas não para por aí. Eles ainda fizeram um segundo financiamento da casa. Usando a casa como garantia. Sem me contar nada. Eu fiquei em choque, sem saber o que dizer. Então, deixa eu ver se entendi direito, falei, segurando o celular com força. Eles fizeram um empréstimo com a casa sem me avisar. E mesmo assim queriam que eu continuasse pagando a hipoteca. Enquanto eles davam dinheiro pro Alex viver bem com a Megan. Exatamente, disse o Rick. E agora tão desesperados porque se não pagarem logo vão perder a casa. Você precisa intervir e consertar isso, Jake. Eu ri. De verdade. Uma risada amarga. Consertar? Por que isso seria minha responsabilidade? Eles são seus pais, Jake, ele insistiu. A família cuida uns dos outros. É mesmo? Retruquei. E onde estava o Alex quando eles precisaram? Quem manteve o teto em cima da cabeça deles fui eu, Rick. O Alex só suga. Há anos. E agora querem que eu resolva. Rick ficou em silêncio. Sabia que eu estava certo. Olha, Rick. Valeu por me contar. Mas esse problema não é meu. Eles fizeram a escolha deles, como sempre fazem. Agora que lidem com as consequências. Desliguei. Fiquei ali parado em choque. A verdade me atingiu como uma pedra. Todas aquelas vezes em que minha mãe dizia, esse mês tá apertado, ou perguntava se eu podia ajudar mais com a conta de luz. Não era por causa da aposentadoria curta. Era porque eles estavam mandando o meu dinheiro pro Alex. Pelas minhas costas. Enquanto eu me matava de trabalhar e fazia hora extra. Eles estavam sustentando o estilo de vida irresponsável do Alex. E me enganando para fazer parte disso. A traição doeu. Muito. Passei dias tentando digerir tudo isso. E quanto mais eu pensava, mais traído e usado eu me sentia. Sem perceber, eu tava bancando o luxo do Alex e da Megan, enquanto meus pais jogavam meu esforço todo no colo deles. E agora, depois de cavarem esse buraco, eles achavam que eu ia pular lá dentro e puxar todo mundo pra cima. Mas isso não era meu problema. Só que aí, comecei a pensar na casa em si. Foi lá que eu cresci. Eu tinha me esforçado demais ali. Uma parte de mim, bem pequena, não queria ver meus pais perdendo tudo, mesmo com o nosso relacionamento indo pro fim. Lembrei dos fins de semana em que eu ficava consertando o telhado, trocando a fiação antiga, arrumando o encanamento. Tudo trabalho duro que ia ser jogado fora se o banco tomasse a casa. Além disso, se eu fosse continuar pagando por alguma coisa, que pelo menos isso me beneficiasse também, e não fosse só para manter o Alex cheio de regalias. Então resolvi fazer uma proposta para eles. Quando cheguei lá, minha mãe parecia que não dormia fazia dias. Meu pai mal me olhou quando abriu a porta. Não fiquei surpreso de ver o Alex e a Megan sentados no sofá também. O Alex estava com aquele olhar de sempre. Arrogante, como se tivesse ganhado alguma disputa que eu nem sabia que existia. Tava mais gordinho, e usando um relógio chamativo. Com certeza mais caro que um mês de aluguel. Bem típico do Alex, falido, mas querendo parecer rico. Fui direto ao ponto. Eu sei da segunda hipoteca. Cruzei os braços e olhei bem para a cara de todo mundo. Na hora, a expressão de esperança da minha mãe virou culpa. Alex só franziu a testa, fingindo que não sabia de nada. O Rick me contou tudo, continuei.
O Rick devia cuidar da vida dele, minha mãe respondeu. Talvez. Mas ainda bem que ele não cuidou. Se não fosse por ele eu ainda estaria no escuro, achando que o meu dinheiro era para contas da casa, e não para sustentar o Alex. Meu pai tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Não vim aqui para brigar ou revirar o passado. Eu tenho uma solução que pode ajudar todo mundo. Expliquei minha proposta. Eu assumiria totalmente a casa no meu nome. A hipoteca ficaria legalmente no meu controle. Sem promessa de doação oficial por enquanto. Mas eu seria o dono no papel. Eles poderiam continuar morando lá, com uma condição. Que o Alex e a Megan pagassem a parte justa do aluguel. Pelo menos o que eu já pagava desde os 23 anos. Minha mãe hesitou. Essa é a casa da nossa família. A gente não vai simplesmente entregar assim? Não é simplesmente entregar, mãe, falei firme. É a chance de vocês não perderem tudo. O banco já tem mais poder sobre essa casa do que vocês. Se continuarem sem pagar, vão tomar tudo de uma vez. Essa é a melhor chance de vocês ficarem aqui. Claro que o Alex quis se meter. Você não pode chegar e querer pegar algo que não é seu. Isso deveria ser minha herança. Ele gritou, cada vez mais alto. Você sempre teve inveja de mim, sempre quis ser melhor que eu. Agora tá usando a situação da mamãe e do papai para roubar o que era meu. Eu ri, na cara dele. Herança, Alex? Você mal pisou nessa casa nos últimos 10 anos. Enquanto isso eu tava aqui cuidando da mamãe e do papai, pagando conta, consertando tudo. E você vivendo em outro estado sugando o dinheiro deles. Ele ficou vermelho, mas não tinha o que responder. Aí ele começou a jogar aquele papo de que eu não entendia a situação dele, que o mercado tava difícil, que ele tentou, blá blá blá. Engraçado vindo de alguém que teve 5 empregos em 3 anos, e não ficou mais de 6 meses em nenhum. Eu não tô tentando roubar nada, continuei, mantendo a voz calma. Mas falei firme. Mas também não vou continuar jogando dinheiro num barco furado sem receber nada em troca. Se você quiser continuar aqui, precisa ajudar com os custos. Se não quiser, tudo bem. Mas não vou pagar para você morar aqui de graça enquanto eu me mato para manter tudo em pé. A sala ficou em silêncio. Depois de um tempo, meu pai falou. Vamos pensar no assunto. Eu só balancei a cabeça. Podem pensar o quanto quiserem, mas lembrem que o banco não vai esperar. Vocês já estão com vários meses de atraso. Essa é a única forma de receberem minha ajuda. Quando eu estava saindo, o Alex não conseguiu ficar quieto. Resmungou. Isso é golpe baixo. Você sempre quis ser melhor que eu. Eu sorri e respondi. Não preciso tentar, Alex. Só preciso aparecer. O olhar no rosto dele valeu tudo. Acho que foi a primeira vez na vida em que enfrentei ele de verdade. Minha mãe ficou engasgada, como se eu tivesse dado um tapa em alguém. Meu pai só olhou pro chão. Mas, sinceramente, foi libertador. Finalmente falei o que eu pensava há anos. Durante uma semana não recebi nenhuma notícia. Achei que eles ainda estavam discutindo. Ou que o Alex estava tentando convencer meus pais a esperar outro salvador ou uma proposta melhor. Eles provavelmente pensavam que se me ignorassem tempo suficiente, eu ia ceder e dar o dinheiro sem exigir nada. Era sempre assim antes. Até que do nada a Megan me ligou. A voz dela tremia. Ela disse que o Alex não tinha pagado um centavo da hipoteca, mesmo depois do aviso de execução. Ele ficava dizendo que eu só queria dar um golpe e que ele não tinha obrigação nenhuma com aquilo. Mas agora Megan não acreditava mais nele. Eu não quero perder a casa, Jake, ela disse, quase chorando. Eu sei que sua proposta é justa. Tô tentando arrumar um emprego. Mas o Alex fala que não precisa. Que uma hora as coisas vão se resolver sozinhas. Ele passa o dia jogando videogame e saindo com os amigos, enquanto seus pais estão em pânico. Se eu não fizer nada, vou acabar na rua, ela desabafou. Ela começou a contar como o Alex saía de casa perto do meio-dia. Dizia que ia fazer contatos. E voltava bêbado de madrugada. Enquanto isso, minha mãe ainda lavava a roupa dele. E inventava desculpas, mesmo com os avisos de despejo chegando um atrás do outro. Naquela hora, senti pena da Megan. Ela não era má pessoa, só estava presa ao meu irmão arrogante. Então, fiz uma nova proposta para ela. A mesma de antes, com uma condição a mais. O Alex tinha que sair da casa. Expliquei. Eu não posso expulsar meu próprio irmão, mas posso definir as regras para ele ficar na minha casa. Se ele não cumprir, vai ter que ir embora. Você pode continuar aqui, Megan, mas ele precisa sair se não ajudar com nada. Ela aceitou apresentar a proposta para todo mundo. No fundo, eu senti que ela até queria que o Alex recusasse, para ter um motivo para se afastar dele.
O encontro seguinte foi um caos completo. Assim que falei em pagar aluguel, o Alex perdeu a cabeça. Pulou da cadeira, derrubou uma caneca de café e começou a gritar tudo o que vinha na cabeça. Me chamou de ganancioso, disse que eu estava manipulando a família, que eu era frio e aproveitador. Chegou perto de mim, tentando me encarar. Queria me intimidar, mas eu fiquei firme. Eu tinha lidado com os chiliques dele a vida inteira, e não ia recuar agora. Você se acha muito melhor do que eu, ele gritou. Você sempre teve inveja porque a mamãe e o papai me amam mais, gritou Alex com o rosto quase encostando no meu. É disso que se trata, né? Você ainda é aquele garotinho frustrado que não aguenta não ser o favorito. Mas eu não caí nessa provocação. Isso não tem nada a ver com quem é o favorito, Alex, falei calmo. E isso é sobre responsabilidade. Você passou a vida inteira sem se preocupar com nada, e agora chegou a hora de arcar com as consequências. Eu não preciso da sua caridade. Ele cuspiu. Eu vou me dar bem. Só mais um tempo, já tô com planos. Planos não pagam a hipoteca, respondi seco. Mamãe e papai tentaram acalmar as coisas, mas dava pra ver que ainda estavam do lado dele. Mamãe repetia. O Alex está passando por uma fase difícil. Meu pai parecia cansado, como se soubesse que eu estava certo, mas não conseguia enfrentar o Alex nem a mamãe. Já na porta eu falei. Se vocês não querem minha ajuda, não tem mais nada que eu possa fazer. Boa sorte com a execução da hipoteca. Sair de lá não foi fácil. Eu repetia pra mim mesmo que não era meu papel consertar os erros deles. Mas aquela voz chata dentro da minha cabeça continuava. E se eles perderem a casa? E se for culpa sua? Dessa vez eu me recusei a deixar a culpa me dominar. Eu fiz a minha parte. Dei uma saída. Eles que recusaram. A escolha foi deles, não minha. O tempo passou. E pra minha surpresa, minha vida começou a melhorar. Comecei a namorar uma fisioterapeuta chamada Sara. Fui promovido no trabalho. E ainda comecei a fazer jiu-jitsu 3 vezes por semana. Pela primeira vez em anos, meu apartamento parecia um lar de verdade. E eu percebi o quanto estava perdendo antes. Nada demais, só a liberdade de viver do meu jeito. Ninguém me julgando por querer um espaço maior no congelador para guardar minhas marmitas. Ninguém fazendo piadinhas sobre eu ser viciado em academia. Ninguém me fazendo sentir que eu estava invadindo um espaço que nunca foi meu de verdade. Então, um dia, a Mega me ligou de novo. Ela estava chorando tanto que mal dava para entender. Jake, o banco tá mesmo tomando a casa. A execução agora é oficial. O Alex recusou de novo sua proposta. As brigas estão tão feias que os vizinhos chamaram a polícia 2 vezes. Ela soluçava. Eu não aguento mais. Não tenho pra onde ir. O Alex estourou todos os nossos cartões de crédito. E até os amigos dele pararam de deixar ele dormir no sofá. Seus pais estão mal de saúde por causa do estresse. A pressão da sua mãe tá nas alturas. E seu pai parece que envelheceu 10 anos nesses últimos 3 meses. Por favor, Jake, se tiver qualquer jeito de você ajudar. Ela contou que o Alex estava mentindo pra todo mundo, dizendo que ia em entrevistas de emprego que nunca existiram. Ele pegou o cartão de emergência do papai e gastou tudo em bar e restaurante. E quando alguém tentava cobrar alguma coisa, ele explodia. Gritava que todo mundo estava contra ele, e que ele merecia uma vida melhor que essa. Fiquei com pena da Megan. Quem causou esse desastre foram meus pais e o Alex, não ela. Então decidi dar uma última chance. Mas dessa vez sem espaço para negociação. Eu compraria a casa por completo, mas o título tinha que ser transferido pro meu nome na hora. Alex, Megan e meus pais poderiam continuar morando lá, mas Alex teria que pagar aluguel. Se ele recusasse, teria que sair. E deixei claro, não vou pagar mais nada para ele. Nenhum centavo. Essa é minha oferta final, falei para Megan. Eles aceitam ou não? Eu não vou mudar nada. Para minha surpresa, meus pais aceitaram. Acho que o medo de perder a casa falou mais alto que a vontade de proteger o ego do Alex. Até o Alex não reclamou tanto dessa vez, embora a cara dele mostrasse que estava cheio de ódio por dentro. No dia da assinatura, passar a casa pro meu nome parecia um sonho estranho. Mamãe ficou enxugando os olhos com um lencinho, como se estivesse entregando um filho e não uma casa. Papai parecia derrotado, com os ombros caídos, assinando onde o advogado mandava sem nem ler os papéis. Alex nem apareceu. Nem se deu ao trabalho de ir típico dele. E assim de repente eu virei o dono da casa onde cresci. A mesma casa que eu ajudei a pagar desde os 23 anos. A casa que um dia seria minha herança. Esse algum dia chegou, mas não do jeito que ninguém imaginava. No começo o clima era péssimo. A Megan gastava toda a energia tentando manter o Alex calmo.
Ele quase não falava comigo só se fosse mesmo necessário, e ainda resmungava toda vez que eu aparecia. Ficava batendo portas pisando forte como uma criança birrenta. Meus pais ficaram mais na deles, o que para ser honesto foi até um alívio. Minha mãe me olhava com uma cara de sofrimento silencioso. Meu pai só balançava a cabeça e voltava para a garagem. Mas os problemas começaram logo. O Alex nunca pagou aluguel. Nem uma vez. Todo mês vinha com uma desculpa diferente. Estou esperando uma entrevista. O carro da Megan quebrou. Ou a minha favorita. Não é justo pagar aluguel pela casa onde cresci. É meu direito de nascença. No primeiro mês, deixei passar. Ele disse que era uma emergência de família. No segundo mês, dei um aviso. Ele disse que só estava esperando um cheque cair. No terceiro mês, dei um ultimato. Ele disse que eu estava sendo irracional. Mesmo assim, dei a ele mais chances do que ele merecia. E depois de 3 meses de enrolação, despejei ele de verdade. Não só no papo. Fiz tudo certinho pela lei. Preenchi os papéis, segui o processo. Tudo bonitinho. Eu não queria correr o risco de ele inventar alguma desculpa, tipo direito de morador, ou qualquer coisa assim. Quando o aviso de despejo chegou, parecia que eu tinha cometido um crime. O Alex ficou furioso, gritando que eu estava morto pra ele. Que isso só provava que eu sempre odiei ele. Mamãe caiu no choro, dizendo que a família estava sendo destruída. Papai só ficou sentado na cozinha, olhando pras mãos, sem falar nada. Meus pais ficaram indignados. Disseram que eu era frio, insensível, que estava abandonando a família justo quando mais precisavam. Mas eu já tinha ouvido tudo isso antes. E dessa vez, não funcionou. Se vocês querem ficar do lado do Alex, vão com ele, falei. Foi exatamente o que disse pra ele também. Agora essa casa é minha. Eu já tinha dado ao Alex mais chances do que ele merecia. Ele teve 3 meses inteiros pra se organizar e nem tentou. Não tô aqui pra bancar a caridade. Ele é seu irmão, gritou minha mãe. Como você consegue fazer isso com o próprio sangue? Do mesmo jeito que você não teve problema nenhum em me tirar de casa para dar o lugar para ele, respondi. Do mesmo jeito que você mentiu para mim sobre para onde meu dinheiro estava indo por anos. Do mesmo jeito que você nunca me defendeu quando o Alex me tratou mal a vida inteira. Ela ficou calada na hora. E para minha surpresa, eles realmente foram embora. Com má vontade, arrumaram as coisas e se mudaram. A única pessoa que topou receber eles foi o tio Rick, o mesmo que vivia me dizendo que família tem que ficar unida. O mundo dá voltas, né? Viver na casinha simples de 3 quartos do Rick deve ter sido um pesadelo para eles. Minha mãe e meu pai tiveram que arrumar empregos de meio período numa loja de material de construção só para pagar as contas. E o Alex, claro, foi junto, ainda achando que era a vítima da história. Ouvi dizer que ele estava dormindo num sofá-cama no escritório do Rick, reclamando o tempo todo que não tinha privacidade e que a vida era injusta. A Megan não aguentou nem uma semana. Uma noite apareceu aqui em casa com uma mala na mão. Terminei, ela falou só isso. Não dá mais para viver daquele jeito. Disse que o Alex se recusava a trabalhar e que a mãe dele ainda tratava ele como uma criança de 12 anos. Ela fazia o almoço dele todo dia. Jake, ela faz o almoço dele. Ele tem 32 anos. Como eu vi que a Megan estava mesmo querendo mudar, deixei ela ficar no quarto de hóspedes por um tempo. Logo ela conseguiu um emprego numa boutique aqui perto e pouco tempo depois, alugou a própria casa. Acabou pedindo o divórcio. E sinceramente, não culpo ela. O Alex só fazia ela afundar junto com ele há anos. Quanto a mim, tudo só melhorou desde então. Ter a casa me trouxe uma segurança que eu nunca tinha sentido. Pela primeira vez, eu tinha um lugar que era realmente meu. Reformei a cozinha, transformei o antigo quarto do Alex numa academia particular, com rack de agachamento, banco, halteres, tudo completo. Fiz uma fogueira no quintal, troquei o carpete velho por piso de madeira, pintei as paredes e finalmente consertei aquela torneira que vazava no banheiro de cima, aquela que meu pai dizia que ia arrumar há mais de 10 anos. Um ano depois, minha namorada Sarah, de 28 anos, veio morar comigo. A gente se casou num casamento pequeno. E eu não convidei meus pais nem o Alex. Desde então estamos super bem. A Sarah abriu o próprio consultório de fisioterapia e eu comecei meu negócio de distribuição de equipamentos médicos, depois de aprender bastante sobre o ramo. Mas aí, uns 6 meses atrás, o karma voltou. Eu estava saindo da academia quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Era o meu pai. Jake, ele disse com a voz quase um sussurro. Sei que a gente não se fala faz tempo, mas a gente precisa de ajuda. Acontece que o Rick se cansou do drama e do Alex não ajudar em nada. Deu 30 dias para eles saírem da casa.
Minha mãe foi diagnosticada com pressão alta por causa do estresse, e o trabalho de meio período do meu pai mal dava para comprar os remédios. E o Alex? Perguntei. Onde ele entra nessa história? Meu pai suspirou. Ele foi pra Flórida com uns amigos. Disse que precisava recomeçar a vida. Não liga pra gente há meses. Quase ri. Claro que o Alex fugiu assim que a coisa ficou feia. A criança perfeita largou o trono quando ficou difícil demais ficar sentado nele. Então agora você está me ligando? Perguntei depois de tudo. Filho, por favor. A voz do meu pai falhou. A gente errou, sempre errou com você. Você foi quem esteve lá pra gente, e a gente escolheu o Alex toda hora. Não espero que você nos perdoe, mas a gente não tem pra onde ir agora. Pensei em mandar eles se virarem sozinhos, do jeito que mandaram eu fazer quando eu estava me defendendo. Mas não sou igual a eles. Sou melhor que isso. Tem um AP pequeno em cima da garagem que tô reformando, eu disse. Você pode ficar lá por um tempo, mas tem umas regras. Você paga o que puder de aluguel, mesmo que seja pouco. Não fala de Alex comigo nem com a Sarah. E admite que você errou. Teve um silêncio do outro lado da linha. Obrigado, Jake. A gente não merece isso, mas obrigado. Eles se mudaram mês passado. Foi estranho. Minha mãe chorou quando viu as melhorias que fiz na casa. Meu pai apertou minha mão de verdade e me olhou nos olhos pela primeira vez em anos. Eles andam pisando em ovos perto de mim, o que é totalmente diferente do que era antes. Semana passada, ouvi minha mãe falando no telefone com uma amiga da igreja. Meu filho Jake agora tem o próprio negócio, ela dizia com aquele orgulho que ela só tinha pelo Alex. Ele sempre foi o responsável. Não devia importar, mas de alguma forma importa. Minha mãe está tentando consertar as coisas do jeito dela. Às vezes, ela traz jantar pra gente ou oferece ajuda pra Sarah no jardim. Meu pai é mais direto. Sentou comigo no fim de semana passado e pediu desculpas. Disse que sempre teve orgulho de mim, só que não sabia como mostrar isso. Falou que deixou a obsessão da minha mãe pelo Alex controlar a família tempo demais. Foi pouco, foi tarde, mas já é alguma coisa. Quanto ao Alex, a última notícia que tive é que ele foi demitido do emprego de barman em Miami e voltou a pedir dinheiro pra minha mãe. Ela disse que não ajuda mais. Passos pequenos, acho eu. 2 semanas atrás, recebi um e-mail do Alex. Só uma frase. Espero que você esteja feliz agora que virou todo mundo contra mim. Não respondi. Não tinha mais o que falar. Às vezes, penso se fui duro demais com eles. Mas aí lembro de todos aqueles anos que eu fui só um plano B, uma rede de segurança. Recuso continuar sendo o responsável e não receber nada em troca. A casa que era para ser herança do Alex é onde meu filho vai crescer. A Sarah está grávida do nosso primeiro filho, um menino. E pode apostar, se tivermos mais filhos, todos vão ser tratados igual. Nossa, isso tudo explodiu do nada. Obrigada por todo o apoio e pelos prêmios. Muita gente pediu notícias do Alex, então aqui vai a última. Ele voltou para Minnesota, mora num AP ruim e trabalha numa loja de celular. Ainda liga para minha mãe pedindo empréstimo, que ninguém acredita que ele vai pagar. Semana passada ele teve a cara de pau de mandar mensagem para Sarah no Facebook, tentando convencer ela a falar comigo sobre obrigação familiar. Ela bloqueou ele na hora. Meu pai tem se esforçado mais ultimamente. Está reformando o AP em cima da garagem para deixar mais confortável para eles. Minha mãe ainda inventa desculpa para Alex. Às vezes fica com aquela cara de vítima, mas está tentando se dar bem com a Sarah, e eu agradeço isso. Quanto a mim, os negócios vão muito bem. A gravidez da Sarah está ótima. E eu tô dormindo tranquilo, sabendo que finalmente me defendi. Alguns me chamaram de babaca por como lidei com tudo, e talvez eu tenha sido. Mas depois de mais de 30 anos sendo capacho da família, tô de boa com isso. Pra quem tá perguntando da Megan, ela tá ótima. Conseguiu a própria casa, começou a fazer faculdade na comunidade e está namorando um cara legal que tem emprego de verdade. A gente ainda toma café de vez em quando. Ela tá ficando amiga da Sarah, o que é uma surpresa que eu não esperava. E sim, eu mudei todos os nomes dessa história. Não que o Alex fosse ler alguma coisa mais longa que um tweet, mas é melhor prevenir do que remediar.